أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Estimados irmãos, hoje vamos abordar o versículo 102 do Corão, do Surat Al-Baqarah, até 103. Dois versículos serão estes versículos que iremos abordar na nossa lição de hoje. Nós falamos na aula passada, ou no tafsir, fizemos os versículos anteriores acerca de Jibril, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de Jibril, Mikail, todos esses anjos que eram anjos enviados de Allah subhanahu wa ta'ala, e fala daquilo que os judeus deram costas quanto aos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos versículos de hoje vamos falar acerca daquilo que os judeus inventaram ao praticar a magia, ao praticar a feitiçaria. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. E eles seguiram, os judeus seguiram aquilo que os demônios relatavam acerca do ala mulk Suleiman, do reinado de Nabi Suleiman. Eles relatavam, seguiram aquilo que os demônios relatavam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَفَرَ Suleiman. O Suleiman alayhi salam não descreu. O que eles seguiam? O que os demônios relatavam? Eles diziam que o poder de Nabi Suleiman era um poder baseado na magia, baseado na feitiçaria. Então eles seguiam isso, aquilo que os demônios relatavam para eles. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَفَرَ Suleiman. Suleiman era um nabi de Allah subhanahu wa ta'ala, portanto não foi descrente, ele não descreu. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Os demônios, os satanases, descreram em Allah. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ensinando as pessoas a feitiçaria, ensinando as pessoas a magia. Até aqui passamos a entender que ensinar e aprender a feitiçaria faz parte de kufr. Este versículo é muito interessante, portanto iremos voltar aqui para fazer o tafsir daquilo que eles atribuíam a Nabi Suleiman, mas os próprios versículos farão algum detalhe, trarão algum comentário em si naquilo que o Corão relata. Portanto, alguns comentadores dizem: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Eles seguiram daquilo que era relatado, daquilo que os sheitanes relatavam contra o reino de Suleiman, de Nabi Suleiman. Aqui também ala mulk Suleiman, contra aquilo que relatavam contra o reino de Nabi Suleiman. وَمَا كَفَرَ Suleiman. Allah diz: Nabi Suleiman não era mágico. Allah deu alguns poderes, tinha poder, ele controlava os ventos, direção de ventos. Nabi Suleiman tinha o poder que ele conseguia dialogar com os animais. A passagem está no Corão, onde uma formiga diz para outras formigas: Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junudu
ou formigas, entrem nos vossos aposentos, para que Nabi Suleiman não possa vos esmagar, ele e o seu exército, passando por cima de vós. La yahtimannakum Suleiman wa junudu wa hum la yashurun. Enquanto eles nem sequer vão se aperceber ao passar por cima de vós, ao vos esmagar. Nabi Suleiman ouviu isso, esse diálogo. Então Nabi Suleiman sorriu. Allah diz: fatabassama dahikan. Nabi Suleiman começou a sorrir, começou a rir e agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por essa dádiva que Allah lhe deu, de ele poder ouvir a conversa de animais. Formigas estavam aí a dizer para umas, e aqui a ciência hoje descobriu que dentre os animais, os que têm uma vida bem próxima aos seres humanos são formigas, que vivem em comunidades. Vivem em comunidades, têm um chefe, sua rainha, enterram umas às outras. Quando há falecimento, eles têm uma vida similar. A ciência, nas descobertas científicas hoje, descobre-se ou transmite-se isso hoje, que dentre os animais, os insetos, as formigas são as que têm o meio ambiente, convivência mais próxima dos humanos. Neste versículo do Corão, portanto, os cientistas, os ulama, ao explicar, aproximam essas descobertas todas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: o poder que Allah deu a Nabi Suleiman eram vários. Ele controlava os jinns. Ele controlava, tinha um poder absoluto sobre os jinns. Ele prendia os jinns. Nabi sallallahu alaihi wasallam uma vez viu um jinn no masjid, então ele prendeu esse jinn. Depois ele soltou o jinn e disse: eu me lembrei de dua de Nabi Suleiman. Nabi Suleiman fez um dua para Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah, dê-me um poder, não é que ninguém mais depois de mim tenha o mesmo poder. Então, um dos poderes que se refere aqui era esse controle que ele tinha dos jinns. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam também teve o controle do jinn, e ele lembrou-se deste dua de Nabi Suleiman e soltou, disse: este é um dua que Nabi Suleiman fez, não é? E pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. Vários poderes tinham, nós iremos aqui mencionar nos seus momentos próprios. Nabi Suleiman, as passagens mencionam que ele ordenou, deu um trabalho árduo aos jinns. Uns dizem que o trabalho era de construir até Masjid al-Aqsa, carregando pedras enormes, e aquilo, os jinns faziam um trabalho a tempo recorde. O poder que Allah deu também aos jinns, não é? E este poder estava sob todo o poder dos jinns, estava sob o controle de Nabi Suleiman. Temos a passagem quando Nabi Suleiman enviou a carta para a rainha Bilqis, não é? A rainha de Saba. E quando ela vinha para ter com Nabi Suleiman disse para os jinns: quem pode trazer o trono dela para mim? Trazer agora o trono de Bilqis, para ela chegar aqui e encontrar o trono e ver se ela vai reconhecer o seu trono ou não. No Surat An-Naml, esta sura, que tem uma história extremamente detalhada de Nabi Suleiman, alguns comentários dizem que esta sura tinha que ser Sura de Suleiman, pelo detalhe. Mas Allah gostou tanto do incidente das formigas e atribuiu o nome de Sura An-Naml, as formigas, não é? Aqui o servir, o servir o próximo, preocupar com a vida do próximo. Uma formiga preocupou-se com a vida de outras formigas. Então, esta preocupação e este bem, a sensação do bem para com o próximo. Portanto, Nabi Suleiman, aqui o versículo de fatabassama dahikan min qawliha, Nabi Suleiman, ao ouvir palavras dessa formiga, ele diz: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Oh Allah, conceda-me a oportunidade de ser grato
a ti e aos meus pais, e que eu possa praticar bons atos que te apraz. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Depois Allah fala do incidente de Nabi Sulaiman com o pássaro, o Hudhud. Tinha um pássaro Hudhud, que este pássaro também estava sob o controle de Nabi Sulaiman. Uma vez ele sentiu a ausência do pássaro. Ele diz: Mali la ara al-Hudhud. O que se passa comigo? Eu não vejo o Hudhud aqui. Onde é que está o Hudhud? Aqui, só aqui, já aprendemos uma lição. Quando você tem uma dificuldade de encontrar algo, não culpa os outros. Não culpa os outros, culpa a si próprio. Ele diz: o que se passa comigo? Eu não estou a ver o Hudhud. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. O mesmo na Sura Yasin. Não culpa os outros. Olhe para ti primeiro. O que se passa comigo para esta coisa não estar bem? Qual é o problema que eu tenho para a coisa não estar bem? Não imediatamente atacarmos os outros. Portanto, Nabi Sulaiman é que diz o que se passa. Mas pronto, estava aqui a mencionar quando Nabi Sulaiman disse: Man ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Quem pode trazer o trono dela antes dela chegar a mim? Quem pode trazer o trono? Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qala ifritu min al-jinn. Ifrit, dentre os jinns, diz: Ana atika bihi. Eu vou trazer o trono. Só para nós vermos velocidade. Eu vou trazer. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. O Nabi Sulaiman, antes de você levantar do teu lugar, eu vou trazer o trono de Bilqis à tua frente. Já que o Bilqis está vir aqui, para aqui, eu vou trazer o trono dela aqui. O outro disse: وقال الذي عنده علم من الكتاب. O outro jinn que tinha conhecimento do livro. Uns dizem que esse tinha conhecimento de Ismul Azam. Ismul Azam é o maior nome de Allah, que se a pessoa pronunciar este nome e pedir algo a Allah, Allah lhe concede de imediato. Então, ele diz: Kana indahu ilmu min al-kitab. Wa qala alladhi indahu ilmu min al-kitab. Portanto, esse é o comentário de alguns mufassirin. O Corão diz: aquele que tinha conhecimento do livro. Ele diz: Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Eu vou trazer esse trono antes das pálpebras, ao abrir e fechar, antes de voltar. Vamos lá, fazer esse movimento do nosso olho, não é? Abrir esse piscar do olho. Você, ao piscar o olho, eu vou trazer já o trono aqui. Imagine, nós hoje falamos de velocidade ano-luz, não é? Velocidade luz. Não é? Você clicou, acendeu, é uma velocidade extremamente alta. Falamos de jatos supersônicos, falamos de bombas, não é? Mísseis supersônicos. Quanto tempo leva? Era uma distância enorme, distância de um mês naquele tempo. Nabi Sulaiman fazia este percurso. Ghuduha shahr wa rawahuha shahr. Ida levava um mês, volta um mês. O percurso, Nabi Sulaiman fazia uma manhã e uma tarde. Ele tinha controle dos ventos. Portanto, era o poder que Nabi Sulaiman tinha. Portanto, este jinn que tinha conhecimento do livro disse: eu vou trazer este trono imediatamente. É uma história extremamente interessante. Quando Bilqis chegou diante de Sulaiman, então Nabi Sulaiman disse para ela: você conhece, não é? Este é teu trono. Ahakadha arshuk. O teu trono é similar a este. Você tem um trono similar a este. Então ela disse: Ka'annahu. Eu acho que é meu trono. Acho que é meu trono. وَأُتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. Nós fomos dado conhecimento antes de vir para aqui e nós submetemos-nos. وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحِ. Nabi Sulaiman disse: entra agora no palácio. Entra no palácio. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً. O palácio era sensacional, que o chão estava decorado, de forma
que ela pensou que o chão era água. Então ela levantou o seu vestido para passar, mas não se tratava de água, era o brilho do chão. Então ela foi rendendo, não é, com os poderes que Allah deu, a habilidade deu a Nabi Suleiman, e pronto, ela submeteu-se. Nesses poderes todos e muitos outros que não estão aqui, os judeus praticavam a feitiçaria e diziam que é uma prática de Nabi Suleiman. Outros comentadores dizem que os jinns, os shaitan também faz parte dos jinn, pegaram, escreveram coisas de feitiçaria e colocaram debaixo do trono de Nabi Suleiman, depois do falecimento de Nabi Suleiman. E depois, quando as pessoas foram descobrir aquele tesouro, estava lá do trono, e encontraram aquelas escritas que os shaitãs colocaram lá. Então, para culpar que aqueles poderes que Nabi Suleiman tinha eram efeitos da feitiçaria. Então, praticavam com esta cobertura. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, quando os judeus de Medina tinham essa crença, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Os judeus seguiam aquilo que os demônios relataram acerca do reino de Suleiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Suleiman não descreu. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mas os demônios descreram. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ensinando as pessoas a magia, ensinando as pessoas a feitiçaria. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. E aquilo que foi revelado sobre os dois anjos na Babilônia, quais anjos? Harut e Marut. Estes anjos, Allah diz: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Esses anjos não ensinavam as pessoas acerca dessa feitiçaria lá no passado, na Babilônia, حَتَّى يَقُولَ, sem que dissessem: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Nós somos um teste que Allah nos enviou para vocês, não é? Quem vai aprender a feitiçaria, para implementar a feitiçaria, quem só vai olhar e não vai aceitar. Nós somos um teste para vocês, não é? Fala takfur, não descreiam, não aprendam isso, não descreiam, porque somos um teste. Então Allah diz, eles não ensinavam sem que antes dissessem que nós somos um teste. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. E eles o que aprendiam? Aprendiam dos dois مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Aquilo que causava separação entre o homem e a sua esposa. Esse é um forte da feitiçaria, de causar divórcio, causar separação. Esse é um dos grandes esforços que o Shaitan faz, de causar divórcio nas pessoas. E o Shaitan estende o seu trono no mar, não é? E cada um vai lá reportar, o Big Boss, o que ele fez em termos de desviar as pessoas. Então cada um diz: eu causei este mal, causei aquele mal, causei aquele mal. O Shaitan vai dizendo ao Big Boss: você não fez nada, você não fez nada, você não fez nada. Até que um vem e diz: olha, eu estive a sussurrar naquele casal tanta coisa, até que causei separação entre os dois. Eles se separaram. Então ele chama, põe próximo dele e diz: você fez algum trabalho, você que fez um trabalho, o trabalho é este que você fez. Então aqui Allah diz: وَيَتَعَلَّمُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Eles aprendiam desses dois aquilo que causava separação entre o homem e a sua esposa. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Eles não são capazes, os demônios não são capazes de prejudicar a quem quer que seja, por mais que usem esta feitiçaria, não são capazes de prejudicar a ninguém, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas eles aprendiam aquilo que lhes prejudicava e não lhes beneficiava. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. E eles sabiam, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, que quem pagar o preço dessa feitiçaria, não é? Daquilo que compram da feitiçaria, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, não terá nenhuma porção no além. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Quão péssimo é aquilo que eles venderam das suas vidas, venderam as suas vidas aprendendo coisas erradas, e a feitiçaria em particular.
لو كانوا يعلمون, se eles soubessem das consequências daquilo que eles faziam e que fizeram, ولو أنهم آمنوا واتقوا, se eles acreditassem e temessem Allah, لمثوبة من عند الله خير, a recompensa diante de Allah é melhor, لو كانوا يعلمون, oxalá que eles soubessem. Portanto, a feitiçaria, ir ao mágico, ao feiticeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man ata arrafan, aquele indivíduo que for um adivinho, a um mágico, a um feiticeiro, lam tuqbal salatuhu 40 laylan, por 40 dias o seu salat não será válido, não será aceito. E aquele que for e acreditar nas pretensões deste mágico, desse adivinho, deste feiticeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: faqad kafara bima jaa bihi Muhammad, ele descreu na mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje nós, infelizmente, estamos tão metidos nessa coisa de feitiçaria, seja feitiçaria para prejudicar as outras pessoas, seja para nós tirarmos algum benefício, melhorar a nossa vida, nos tornarmos ricos, termos melhores condições de vida. Isso não irá acontecer sem a permissão de Allah. Tudo o que é nossa porção, Allah escreveu e nós iremos alcançar. Você que escolhe o caminho, se quer o caminho positivo, se quer o caminho negativo. E por vezes, você quando segue o caminho errado, Allah protela para aquilo que você pretende e faz você cair ainda mais no desvio. Por quê? Porque você acredita que aquele resolve o problema. Ele é como se fosse teu Deus, é teu Allah que resolve os problemas. Allah vai deixar você ir até onde puder. Pode acontecer ou pode não acontecer, mas a tua fé foi vendida. Quão péssimo é o preço que eles venderam as suas vidas, as suas almas, por causa da feitiçaria e alcançar coisas negativas. Portanto, nestes versículos são vários aspectos que Allah mais extraem. Portanto, nós mencionamos de forma bem resumida, mas esperamos que o essencial fique aqui estabelecido e entendamos efetivamente aquilo que se pretendia e que saibamos também que o feiticeiro não tem nenhum poder de beneficiar nem prejudicar sem a permissão de Allah. Se Allah não permitir, aquilo não vai acontecer. Portanto, se Allah permitir, é um teste para você que foi afligido. Aquilo que te atingiu, portanto, Allah está a testar a ti e aquele, portanto, o praticante, o Corão já faz menção, os ahadis já fazem menção, mas se Allah permite um mal acontecer, porque Allah está por você à prova quais serão os caminhos que você vai optar para resolver aqueles problemas. Aliás, a nossa vida toda aqui no dunya é um teste. Tudo, o bem e o mal que nós passamos aqui na vida do dunya é um teste, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, colocou-nos aqui, deu-nos vida, deu-nos morte com o propósito de nos pôr à prova, ver qual vai ser o nosso comportamento. Na próxima lição, inshallah, iremos falar acerca de imitar, não é? Em particular coisas proibidas, imitar aquilo que vai contra o princípio da Sharia. Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui acerca de proibir uma certa terminologia, apesar de antes ser permitida, mas para evitar um certo mal, Allah proíbe certa terminologia e traz uma alternativa no lugar daquilo, mas inshallah na próxima lição também iremos explanar e trazer o fiqh por detrás dos versículos seguintes. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.